Eu vou começar o programa com uma história tão linda que vai encher o seu coração de esperança e de alegria também. Como de costume, toda terça-feira o Dr. José Roberto, geriatra, nos atende aqui cheio de informações e dicas para a gente envelhecer de forma saudável e cuidar hoje, né? Para que a gente possa realmente ter mais saúde no futuro. Nós fomos apresentados a um casal. O nome dela é Inês Milani Santi, tem 68 anos, e o nome dele é Olindo Roque Santi, tem 81 anos. Inês, conta o que é que aconteceu na vida de vocês desde o dia 14 de fevereiro agora. Olha, depois do dia 14, né, que a gente realizou nosso sonho, né, de realizar na igreja, né? Qual era o sonho de vocês? Olha, o nosso sonho era se casar na igreja para nós podermos continuar a nossa vida na igreja, que era receber a Eucaristia. Esse era o nosso maior sonho. Vocês entenderam? 14 de fevereiro, seu Olindo e Dona Inês se casaram. Seu Olindo tá em lua de mel então, né, seu Olindo? É isso? Sim. Tá feliz da vida, ele só ri, gente, ele só ri. Mas eu quero saber um pouquinho antes. Você já foi casada, Inês? Já. Conta antes a sua história, antes de conhecer o Olindo. Eu fui casada há 29 anos. Certo. Mas desses 29, já foram só 24, perfeito, né? Aí depois eu me separei, Certo. né? E fiquei separada, vendi minha casa, fui morar numa casa sozinha, levei meus 3 filhos, tenho 3 filhos formados já, né? Tenho 3 netinhos, né? Então, e eu fiquei morando numa rua e o Olindo era de baixo. Vocês já se conheciam? Não nos conheci, nós se vimos na igreja, mas tudo bem, só se vê, né? Lá na igreja de Santa Mônica. Quando foi no dia 3 de outubro de 2010, eu fui convidada por uma amiga para irmos numa missa de São Francisco de Assis, que era o dia dele. E o seu Olindo que ia levar nós, ia dar uma carona para nós, porque era noite. O que você tá rindo, Olindo? Você tá rindo por quê? O que você tá lembrando? Conta, pode contar. Essa é uma história que eu estou contando. E depois? Aí, depois desse dia, minha amiga falou assim, olha, o seu Olindo está viúvo, estamos querendo arrumar uma companheira para ele, mas não encontramos uma viúva ainda que desse certo para ele. Então, peraí, deixa eu fazer um parênteses. Aí já se termina de contar. Tava viúvo há quanto tempo, seu Olindo? Eu, desde 2007. E ficou casado quanto tempo? 52 anos. Tem filhos, netos? Tenho 5 filhos. 5 filhos? 5 filhos, 12 netos e um punhado de bisneto. Nossa, 5 filhos, 5 netos, um punhado de bisneto e por 12 aí netos e 5 bisnetos. E estava procurando um amor novamente? Se aparecesse, estava, né? Se aparecer. Aí como é que foi a apresentação, Inês? Não foi. Isso daí foi passando, mas naquele momento eu não me toquei em nada. Aí foi passando, e aí eu comecei a olhar para ele, né? Mas ele nunca deu atenção para mim, né? Eu olhava, nós estávamos sempre juntos lá na igreja, e isso foi passando até mês de dezembro. Quando a minha irmã disse assim para mim, Inês, eu vou viajar, vou deixar você bem ajeitada para mim não ficar preocupada com você. E o que ela quis dizer com isso? Bem ajeitada? Ela queria deixar eu com uma companhia, mas ela falou bem assim, mas ela queria que eu deixasse eu com uma companhia. Eu falei assim, não, mas de jeito nenhum, não quero mais saber não. Meus 3 filhos já formados, não quero mais saber não. Aí eu falei para ela assim, mas tem um senhor aí que é viúvo. Ela falou, mas nós vamos descobrir esse viúvo então, vamos descobrir. Vamos arrumar esse viúvo para você. Ela é o tipo da pessoa que enquanto ela não conseguir, ela não cega. Então foi ela que foi a madrinha? Foi ela, é a Margarida, minha irmã caçula. Ela está assistindo em casa. Seu Olindo, como que você hoje classifica a tua vida? Porque eu acredito, eu quero que daqui a pouco o Dr. José comente a respeito dessa história, o nosso geriatra. Você foi viúvo, então muitas vezes a pessoa acaba dizendo, mas eu já estou numa idade que para que eu vou casar de novo? Por que tomar essa decisão? Você tem 81 anos. Eu tinha 71. Foi há 4, 5 anos atrás, 78. Como eu estava sozinho, os filhos tudo colocados, e eu sozinho em casa, achei que dava para arriscar. Os filhos toparam, aceitaram. Os filhos aceitaram? Os filhos aceitaram, todo mundo, ninguém falou nada, e eu aproveitei, aceitei. Agora, gente, eles casaram na igreja. Deixa eu mostrar, tem algumas fotos daqui. Dá uma olhada, calma aí.
Deixa eu puxar uma foto bem bonita para você ver aqui dos dois. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Doutor José, enquanto a gente aprecia a foto, eu acho que esse é um grande exemplo de que não existe idade para ser feliz, não existe idade para o amor, não é? Concordo plenamente, né? E a história do Dona Inês, eu estava conversando com o seu Lindo antes de começar, se prepare porque a história da família dele é de longevos. A irmã tem mais de 90 anos, o irmão com mais de 85. Então, esse moço vai viver bastante ao lado da senhora, né? Isso é muito bacana. E eu acho, Lu, exatamente, não tem idade para ser feliz e nem idade para o amor. Eu tenho uma história na família muito interessante, né? Aproveitando esse momento, porque eu tenho um tio-avô com mais de 80 anos que foi casar-se com a cunhada dele. Nossa! Foi até um alvoroço na família, mas exatamente mostrando isso. Eu acho que duas coisas importantes, né? For conversar com os filhos e tudo mais, né? Existe muitas vezes um preconceito nessa idade, né? De que meu pai vai começar a namorar, minha mãe vai começar a namorar nessa idade. Então a gente precisa mudar os nossos conceitos, nossos paradigmas, né? Mostrando aqui um casal, como tantos outros exemplos, que é possível, né? Se namorar depois de uma certa idade, ser feliz depois de uma certa idade e ter uma união, que mostra uma foto maravilhosa aí, né? Você está mostrando aí na tela, tá certo? E que eles podem ser felizes e está mostrando aqui do nosso lado esse casal maravilhoso. Existiria hoje, no mundo da medicina, algo que fosse mais a favor do que a felicidade que os dois possam sentir hoje? Em termos de fator de prognóstico, fator bom para a saúde, isso, felicidade, é um grande fator. A gente sempre comenta aqui, né, de procurar tratar a depressão, da gente não ter muito rancor, da gente não ficar sofrendo muito com probleminhas do dia a dia. E aqui é um exemplo, porque quando a gente está com relacionamento, quando a gente tem um amor aí, a gente supera mais os problemas do dia a dia com mais facilidade, né? O senhor Lindo pode dizer, a Dona Inês pode dizer com mais pertinência do que eu aí, pela experiência dele. Então, na verdade, a gente adoece menos e a gente sobrevive mais. É verdade, Inês? É verdade, sim. É verdade. Porque eu vivi a minha vida muito sozinha, né? E quando eu conheci ele, que eu comecei a perseguir ele, né? Foi uma perseguição, né? Ah, é? Porque você ficou em cima, então? Eu fiquei porque ele não me queria, porque eu era separada, eu era divorciada, né? Entendi. Não era ainda divorciada. Mas ele não queria, ele queria uma viúva. Eu peguei e falei para ele assim, não, mas vamos em frente, vamos, não, de jeito nenhum. Até que eu consegui, eu cercava ele de todos os lados. Ele saía pro mercado, eu cercava ele. Ele passava na porta da minha casa para caminhar. 6 horas da manhã, eu estava lá na janela, lá, olha. Gente, que mulher insistente. E ele não me olhava. Isso é difícil, hein, Lindo? Não é não? Você não olhava para Inês, então, por quê? Eu não conhecia ela direito. Não conhecia direito. Conhecia porque a irmã dela falou. Eu não conhecia, eu vi ela na igreja, mas nunca pensei que ela nem viúva era. Né? Mas existiam algumas outras pretendentes aí na parada? Tinha outras mulheres? Não tinha, não. A fim de você? Não, acho que não, né? Acho só que se não. só ficar com dor de cotovelo depois, né? Isso eu não sei. Pode ser, né? Não. Então, a minha irmã, ela foi para Porto Alegre, falou, não, pode deixar de lá e eu vou trabalhar em cima disso. Ligou para ele, contou para ele, tinha a irmã dela que estava lá na igreja, lá, olhando para ele, e ele não sabia quem eu era. Aí, um dia nós estávamos todos lá na rodoviária, tomando um suco lá, e toca o telefone e minha irmã falou assim, já conversei com ele, agora você pode olhar para ele que ele já sabe quem é você. Eu falei, agora que eu não volto mais lá, né? Olha só. Mas quando foi isso? Foi no sábado. No domingo fomos na missa, não, sexta-feira, no domingo fomos na missa, nós dois lá no altar, na celebração, nós dois do lado. Fazendo leitura. Fazendo leitura, nós dois. Olha! Aí, ele se tocou que era eu, né? Mas mesmo assim não foi difícil. Eu mandava mensagem pra ele não respondia. Eu falei, olha vai só. ficar difícil. Ele é um homem difícil esse daqui, seu lindo. Mas quando eu peguei, Hoje, eu trabalhei. Manda a Dona Inês pode montar uma agência de cupidos, uma né? Oi? E vocês precisam de ver que engraçado, que ela lá de Porto Alegre, ela ligava pra mim e eu me mudei muito, sabe? Me tornei uma pessoa feliz depois disso, né? Ela falou? Eu sou uma pessoa que eu não... Você está falando de você. Falando de mim. Porque eu sou uma pessoa muito difícil de sorrir, de dar uma risada, uma gargalhada, não acontece comigo.
Nunca fui assim. E por que você... Minha mãe falava assim, minha filha é a filha de mais boca grande que ninguém sabe que ela tem dente, porque ninguém vê. E você disse que você mudou. E depois eu mudei. Depois isso, conheceu o né? Olindo. Aí ela ligava pra mim, era só gargalhada. Quando chegava a tarde, os filhos dela, o genro chegava do serviço lá em Porto Alegre e falava assim, minha sogra, qual é o capítulo da novela mexicana hoje? Que ela ia contar tudo o que aconteceu conosco. Mas foi só alegria. E essa alegria foi... Aí a gente se conheceu, saímos 2 vezes só, né? Aí dentro de um mês, marcamos o casamento, 15 dias nós estávamos casados. Já estava casado, foi rápido. Porque isso foi de dezembro que a gente se viu, né? Começou a se olhar, quando foi dia 15 de abril, nós estávamos casados. Seu Olindo, a tua vida também mudou? Depois que conheceu a Inês? Mudou muito, né? Porque eu era muito sozinho, já estava ficando sozinho, que os filhos, cada um tem o seu serviço, né? Então a gente fica sozinho, às vezes passava o domingo inteiro em casa, fio esquecido de ligar, às vezes até eu brincava, de tarde eu ligava para ele, eu estou vivo, você esqueceu de mim, mas eu estou vivo ainda. Acho que, doutor José, o companheiro é muito importante na vida da gente, né? Eu acho que em todas as fases da vida, né? E aí, ainda nesta fase, né, como o senhor Lindo colocou, né, e a dona Inês, né, a gente começa a ficar mais isolado, porque a síndrome do ninho vazio é chamada síndrome do ninho vazio. Onde os filhos realmente, cada um vai tomando o seu rumo e às vezes não tem tempo, ainda mais no dia a dia hoje, né, que cada vez a gente corre mais e com menos tempo, né? Então o idoso acaba se isolando mais, né? Então é importante os centros de apoio, as comunidades, né, tá certo? Para conseguir tentar conciliar esse idoso, sociabilizar esse idoso. Eu sempre falo que hidroginástica, por exemplo, além do exercício, tem a parte social, né? Que é diferente de eu caminhar sozinho. E aí, nas igrejas, nas comunidades, também tem isso, né? E aqui é um exemplo disso, que agora, a unidão fez bem para os dois. Eu acho que tem um detalhe bem interessante, porque quando você é mais jovem, lá com seus 20, 15, 30, 40 anos, você tem um relacionamento muito diferente depois de uma outra idade. Por exemplo, faz 4 anos que vocês estão juntos, mas casaram agora dia 14 de fevereiro. Como que é hoje o relacionamento de vocês? Obviamente é um relacionamento mais maduro, mais consciente, com mais liberdade, com mais verdade também. Como que vocês classificam hoje este casamento? Olha, desde o dia que nos conhecemos de verdade mesmo, isto é até hoje. Nós somos felizes, nós vivemos de muito amor, trabalhamos muito juntos, lado a lado, entende? Temos a mesma cabeça. Quando ele fala, vamos viajar, eu falei, já peguei a passagem, entende? A gente viaja muito, O governo dá de né? graça, Que né? delícia. O governo dá passagem, né? A gente viaja muito. Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar, Claro. né? Então, mas nossa vida é vida de muito amor. Nós temos muita liberdade um com o outro, sabe? Vivemos uma vida de liberdade, coisa que eu não vivi, né? Então, quando eu passei a viver com ele, quer dizer, eu não passei a viver, eu só passei a viver com ele quando nos casamos, né? Então, mas era assim, eu falei assim, olha, é tudo ou nada. Ou eu entro de cabeça nessa, ou então vai fracassar o casamento de novo, né? E você, seu lindo? Foi isso mesmo que ela falou, é isso mesmo. É isso mesmo que ela falou. Certo. É Tudo bom bem. casar com homem assim, né? Concorda com tudo que a gente fala, né? Não? Brigar não adianta. Vocês já brigaram alguma vez ou não? Difícil. Difícil? Gente, tem maturidade aqui nessa relação, né, doutor José? Companheirismo, né? Companheirismo. Na verdade, e Não é? amor, companheirismo. E os dois verdade. vivem um pro outro aí, bacana. E Isso. gostei de ouvir que estão viajando, que estão passeando. E mais uma vez, Doutor, idoso pode isso fazer tudo- tudo que o jovem faz. Isso tudo né? é qualidade Pode fazer de com mais vida. lentidão, demorar mais para subir no ônibus, mas dá para subir no ônibus do mesmo jeito. Isso tudo é qualidade de vida, certo? Sem dúvida, essa resume a palavra que eles estão buscando cada vez mais. Um conselho, seu Olinto, para quem está assistindo agora, de repente está desiludido, desenganado, sem amor, precisando de um ombrinho para dar aquela encostada de noite. Que procure um amor para encostar. Procure um Porque amor para encostar. porque sozinho é difícil viver, não é fácil não. Dona Inês, conselho para quem está assistindo. Olha, a gente tem que procurar, mas saber procurar. Porque às vezes a gente procura o errado. Pois é. Se é só para procurar um ombro, a gente encontra o ombro. Fácil. Mas não é só do ombro que a gente precisa, né?
A gente precisa de muito mais do que isso, né? Precisa do ombro, do coração. Precisa do ombro, do coração, né? Como diz o doutor, o companheirismo, nós precisamos muito disso, né? E foi isso que a gente encontrou um no outro, não é? É isso que nós encontramos. Dona Inês, tem um grande amigo que diz, tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala, resumindo isso, que a sua opção não pode ser a falta de opção, né? Então, na verdade, né, eu acho que ele finaliza bem esse ponto, né? Então, procurar, mas não sair desesperadamente para encontrar a pessoa certa, que aí a gente pode não frustrar-se muito. Né? Quero agradecer, doutor José Roberto, seu Olindo, dona Inês. Esse papo aqui me dá tanta energia extra, me dá tanta vontade de sair gritando na sua orelha aí. Para de chorar pelos cantos, porque ainda tem muita vida para você viver, viu? Tem muito amor para você viver ainda nessa vida. E se ainda não apareceu, é porque Deus está preparando. Olha lá, não é, dona Inês? Preparou um casamentão, os dois estão felizes da vida, depois de terem vivido cada um suas vidas e foram se encontrar agora, 5 anos atrás. Mais ou menos 5 anos atrás. Uma coisa que nós já discutimos aqui no programa, que a gente começou um programa falando, eu não tenho mais idade para isso, a prova está aqui, e nós não temos tem que pôr limite para algumas coisas na nossa vida. Aquela velha frase, mas eu já estou numa certa idade, não é, doutor? Não existe uma certa idade, você está na idade certa e não numa certa idade. Você está na idade certa para fazer tudo que você quiser, minha querida, meu querido. Então, arregaça as mangas, sai gritando, eu sou feliz, vem em mim, benção. Sai gritando que ela vem, tá bom? Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada, tá bom? Prazer foi todo nosso. Obrigada. Prazer nosso. Obrigada.